Que resultado maravilhoso foi o da primeira pregação do apóstolo Pedro. Ele não tinha deixado de ser ainda um pescador. Outro dia atrás, ele voltou a pescar depois de ter passado 3 anos com Jesus. E Jesus o encontra mais uma vez, o chama para ser pescador de homens e levanta a moral, não é, o ânimo deles, dizendo que no dia da ascensão, que eles fossem até aquele cenáculo e esperassem o poder de Deus. O poder de Deus caiu e Pedro foi este homem que pregou a primeira pregação ali naquele lugar lotado, Jerusalém, num dia de festa, na festa dos Pentecostes. Nós temos estudado este texto de Atos capítulo 2, segundas e quartas-feiras aqui nós estamos caminhando, não é, com o livro de Atos dos Apóstolos, e eu sou a professora Manuela Barros, e nas segundas e quartas é a minha oportunidade de compartilhar com você esta palavra neste texto. E hoje os versículos que nós estaremos lendo trata-se do resultado desta primeira pregação. Como nós falamos no encontro passado, a pregação foi voltada ao povo judeu, ao povo de Israel, mas hoje nós vamos ver o resultado dela e trata-se de versículo 37, capítulo 2, portanto, de Atos, do versículo 37 ao 41, e eu já quero aproveitar neste dia e te saudar com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler, se você tiver a sua Bíblia, se não, com certeza nós vamos ler pausadamente para que você acompanhe conosco este texto, mas se tiver, por que não abrir a Bíblia e estar lendo conosco Atos capítulo 2, versículo 37 ao versículo 41. O texto diz o seguinte: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Até aqui a nossa leitura de hoje. Vemos algo que nos alegra muito. Quem é que não ficaria feliz de, numa pregação, né, do Evangelho, ver quase 3.000 pessoas se rendendo à verdade do Evangelho, se rendendo a Jesus, entregando a sua vida ao Senhor? É algo extraordinário e foi uma alegria muito grande também, porque como nós podemos nos lembrar que o ministério de Jesus trazia e chamava a atenção de muitas pessoas, especialmente aqueles que estavam enfermos, né? Porque ele era reconhecido como alguém que operava milagres de Deus, então as pessoas fluíam para ele. E ele aproveitava muitas dessas oportunidades, das tantas que ele tinha, para estar ensinando a palavra de Deus, a verdade sobre o reino de Deus, sobre as coisas espirituais. Mas nós vemos que apesar de que muitos vieram e tornaram-se seguidores de Jesus, em algum tempo muitos deixaram de seguir a Jesus, até Jesus perguntou aos 12, vocês querem deixar também? Né? E a coisa apertou, Jesus começou a ser muito perseguido e foram poucos os que permaneceram fiéis, e até a pergunta ficaria, será que eles estavam cientes e conscientes em seguir a Jesus, desta fé em Jesus, do evangelho que ele estava pregando, ou será que, como jogou na cara deles muitas vezes Jesus, vocês estão me seguindo por causa do pão que eu estou multiplicando, por causa do milagre que eu estou operando? O fato é que qualquer que seja a realidade junto ao ministério de Jesus, ela foi muito difícil, ela foi dura, mesmo sendo este Jesus o Filho de Deus. No entanto, agora nós vemos aqueles que vão dar seguimento a esta obra. E a princípio seria mais duro e teria menos colheita de resultados. No entanto, aprove a Deus fazer com que a igreja desse a continuidade a esta obra, mas não no poder de homens, senão no poder do Espírito Santo de Deus, que também é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Agora, este Espírito Santo estaria trabalhando e usando a todos dentro da igreja, aleluia, e com este poder extraordinário, ou seja, não é ordinário, não é do dia a dia, não é normal, não é natural, não é carisma humano, não é capacidade de falar, mas iluminação e graça de Deus, e foi isso, neste poder, nesta graça, que todos nós temos acesso hoje a ela, que Pedro pregou. Só que ele trouxe uma pregação focada no público que ele tinha, judeus.
E ele explicou ali como Davi, nós falamos na vez passada, no encontro passado, se você quiser voltar lá, na segunda-feira, não é? Como Davi foi um profeta e profetizou algo sobre o corpo de Jesus, que eles, sendo judeus e lendo aquele texto, eles nunca descobriam o que aquilo significava. Mas o pescador Pedro lhes disse o que significava. E ao eles entenderem isso, e quando Pedro é usado pelo Espírito Santo para o fechamento daquela mensagem, dizendo, pois bem, é este Jesus que vocês crucificaram, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o fez Senhor e Cristo. Quando aqueles homens ouviram a verdade de quem era Jesus e o seu coração verdadeiramente entendeu, agora os seus olhos se abriram que eles crucificaram o seu Messias. Mas agora Pedro dava testemunha, ele diz, mas nós somos testemunhas que ele ressuscitou. E estava ali a profecia de Davi dizendo que ele ressuscitaria, porque o seu corpo não ficaria no Hades, nem veria corrupção. Portanto, a profecia que eles nunca entenderam, agora eles entenderam, e havia o testemunho daqueles que viram a Jesus ressurreto. E quando esta palavra entrou no coração, vem esta colocação bíblica que eu amei em Revela, quando estudando para esse devocional. Disse, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Irmãos, uma pregação que tem efeito de Deus não é uma pregação de jargões, não é uma pregação que emociona, é uma pregação que os corações são compungidos. A verdade de Deus, ela entra e rasga por dentro. E as pessoas, ao entenderem a posição, a realidade, a verdade da palavra, a revelação da verdade deste evangelho e a sua posição, que no caso deles, foram os que crucificaram a Jesus. Quando eles entenderam isso, o coração deles se compungiu, se apertou, e na mesma hora aquela multidão de homens começaram a perguntar para Pedro, o que faremos então, varões e irmãos? E isso é a pregação do evangelho, aleluia. As pessoas, ao ouvirem esta mensagem que nós tenhamos que pregar, aleluia, em nossas igrejas ou um a um, falando da palavra de Deus, quando a palavra entra, eles perguntaram, e agora o que fazer? Quando a verdade encontra e o Espírito Santo move em seus corações, eles perguntam, e agora o que fazer? E a resposta que Pedro deu para aqueles judeus é a mesma resposta que nós podemos dar para quem pergunte a nós o que fazer. Estão distantes de Deus, ouviram a mensagem da reconciliação, ouviram do amor de Cristo, ouviram que Ele está ressuscitado e que está chamando-os, e agora a pergunta é o que fazer? A resposta de Pedro vale para nós também ensinarmos. Versículo 38, Pedro diz, arrependei-vos. Primeira coisa é se arrepender. O problema do homem nunca mudou na história da humanidade. Desde Adão, quando caiu, o problema dele foi e se chama pecado. Até hoje, nós estamos distanciados de Deus pelo pecado. Falo nós como humanidade. Mas ao reconhecermos o Cristo ressurreto, ao querermos reconciliar e aceitar a mensagem de reconciliação, para aceitar, a pergunta foi o que fazer? A primeira coisa a fazer é se arrepender. É olhar para dentro e ver eu sou, assumir, entender eu sou pecador. Contra Deus, existe um Deus, existe uma lei de Deus, existe um correto para Deus e eu estou fora deste correto. Arrependo-me, quero me voltar para Deus. Segunda palavra, ele disse, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Este batismo que Pedro estava falando era o batismo de João, era o batismo que eles estavam fazendo nas águas. Este batismo das águas fala de confissão. A Bíblia, quando fala nos diversos textos, o batismo nas águas é um batismo que simboliza a confissão da nova fé, a confissão de um arrependimento. Então nós nos arrependemos no coração, mas confessamos diante dos homens. Tem muitos que dizem, não importa, não precisa confessar, ninguém precisa saber, você não precisa ser diferente do lado de fora, você não precisa fazer nada, Deus conhece o seu coração. É verdade, Ele conhece, mas a palavra dele, e agora inspirada pelo Espírito Santo de Pedro, diz, o que fazer? É arrepender, mas é confessar. E o confessar não é para dentro, não é com a palavra, não, é batizando-se, ou seja, um ato público, todo mundo via nos rios,
gentios lá, naquele tempo, não eram em templos como hoje nós temos portas fechadas ou abertas, mas enfim, em um salão fechado. Não, lá era público, todos vinham, olha, fulano de tal está arrependido, está confessando que era um pecador, e é isto que a Bíblia nos chama ainda até hoje, aleluia, porque este é o testemunho da transformação que o Senhor faz ainda na vida daqueles que se arrependem e que creem. Arrependei-vos, sejam batizados, que é a confissão para perdão dos pecados, e aí ele diz, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Ou seja, se você se arrependeu, se você confessou através do batismo, agora pode ficar tranquilo, busque e espere, porque este dom, isto aqui que vocês acabaram de ver, aquilo foi o primeiro dia, foi a primeira pregação, estavam ali ainda vendo gente falando em língua estranha pela primeira vez. Ele disse, este batismo no Espírito Santo vocês vão receber, este é o projeto de Deus para a igreja. Batismo no Espírito Santo não é modismo de assembleiano, não é invenção de um movimento que nasceu no Azusa Street, é mentira daqueles que dizem isso. Nós não somos um movimento, nós somos a continuação da igreja de Atos dos Apóstolos. E quando aqueles irmãos, que agora irmãos porque creram, perguntaram para Pedro o que fazer, nosso coração está compungindo, nós entendemos o que fizemos, e agora se arrependam, e agora confessem, e o dom, o batismo, o poder vai chegar sobre vocês também, porque essa promessa não é só para gente, não é para gente santa, só para os 12, ou para os 120 especiais que estavam naquele salão, não, é para vós, para os vossos filhos, ou seja, gerações vindouras, e para todos quantos o Senhor chamar. Não precisa estar aqui em Jerusalém, ninguém precisa vir a Jerusalém para ser batizado no Espírito Santo, porque o Senhor batizará em todo o mundo, aleluia. E o versículo 40 fecha esta resposta do que fazer. Com muitas outras palavras, ele testificava e exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Este é o quarto ponto, arrependimento, batismo da confissão, esperar o revestimento de poder e salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, o que Pedro está dizendo, o que o Espírito Santo por ele está dizendo aqui? Parte desta jornada dos que se arrependeram, do que estão compungidos pela palavra e a verdade de Deus no seu coração, é sair do mundo, é correr do mundo, é sair fora do espírito deste mundo, das coisas deste mundo, enquanto muitos no meio evangélico hoje não se estão tentando enfurnar de volta no mundo. A mensagem do Espírito foi, salvem-se desta geração perversa. Nós hoje estamos pregando, nós queremos ser um com essa geração, nós temos que estar no meio para fazer diferença, temos que estar mais ou menos parecido para poder não chamar muita atenção, porque nós somos parte, temos em comum, não somos, agora nós somos peregrinos neste mundo, porque a nossa casa já não é aqui, agora tem teologia, e tem teólogo, e tem pregador demais, tentando nos enraizar outra vez neste mundo, mas a palavra de Deus continua a mesma. Salvai-vos desta geração perversa. E ao ouvir esta resposta, quase 3.000 pessoas se renderam a esta mensagem. Que Deus guarde a você e a mim humildemente, pregando, ensinando e vivendo esta mesma palavra, esta mesma resposta. Porque esta palavra e esta resposta, e tão somente esta, trará a salvação de pessoas verdadeiramente transformadas e que já não são do mundo, aleluia, mas são moradores, são servos, são filhos de Deus e morarão no céu, o lugar que Jesus já nos foi preparar. Que Deus abençoe e use a você e a mim pela sua misericórdia com esta palavra da verdade, em nome de Jesus. Amém.